Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar sobre investigação de infertilidade. Quando eu não estou conseguindo engravidar, quais são os exames que vão ser pedidos para mim e para o meu marido? Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita e me siga nas outras redes sociais que eu sempre estou falando sobre diversos temas de saúde da mulher e particularmente no TikTok esse tema de estou tentando engravidar é um tema muito frequente, então tem muitos vídeos sobre isso lá. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais também deem uma olhadinha lá. Mesmo aqui no canal tem outros vídeos sobre estou tentando engravidar, o que eu preciso fazer, consulta pré-concepcional, então vocês também podem buscar na busca do canal aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma situação em que você já está num contexto que nós chamamos na medicina de infertilidade. Quando que você vai chegar nesse momento de falar, não, efetivamente eu já tenho um diagnóstico de infertilidade e eu vou partir para uma investigação de o que pode estar causando isso e frente, né, conforme eu descobrir, eu vou decidir o que eu vou fazer, seja tratar ou ir para um tratamento de reprodução assistida ou simplesmente continuar tentando natural mesmo. Você vai estar num contexto de infertilidade se você está tentando engravidar, tendo relações frequentes no período fértil, durante um período de 1 ano sem sucesso. Se a idade da mulher que está nesse casal for abaixo de 35 anos. Então, se você tem menos do que 35 anos, você vai tentar engravidar de forma natural pelo menos por 1 ano, sem nenhum método e efetivamente assim, tentando engravidar, né? Tendo relação no período fértil. Se você é uma mulher que tem mais do que 35 anos, a gente sugere que você não espere tanto tempo e que se você tentar engravidar por 6 meses e não conseguir, talvez já seja o momento de você ir fazer esses exames de investigação. A primeira coisa importante a entender é que esses exames todos que eu vou falar aqui, eles não são exames que devem ser feitos antes de você começar a tentar engravidar, e sim apenas em um contexto de um casal que já tentou engravidar natural, seja por 6 meses ou 1 ano, a depender da idade da mulher, e não conseguiu. Porque daí eu já estou entendendo que, estatisticamente falando, um casal que tentou por 1 ano já deveria, né, a maioria dos casais vão engravidar nesse primeiro ano. Então eu já estou contando com essa informação que quando a gente avalia a infertilidade é a mais importante, que é já tentou engravidar e não conseguiu. Então, não façam, eu não recomendo que vocês façam esses exames antes de tentar engravidar, porque às vezes eles podem vir com pequenas alterações que vão acabar causando ansiedade e que na maioria das vezes não quer dizer que você não vai engravidar, mas você já vai entrar nesse processo meio com a pulga atrás da orelha, com uma preocupação que não faz sentido. Então, não há indicação de fazer isso antes de tentar engravidar, e sim apenas num contexto em que vocês efetivamente não conseguiram engravidar. E a segunda coisa importantíssima é entender que quando a gente está num contexto de infertilidade, não é uma coisa sobre a mulher ou sobre o homem, e sim sempre a avaliação do casal. Porque apesar de que na nossa sociedade a gente sempre vai achar que a culpa é da mulher, e que a infertilidade tem mais chance de ser por causa da mulher, na verdade, estatisticamente falando, 1/3 das infertilidades são causadas por fator feminino, 1/3 são causadas por fator masculino e 1/3 ainda são uma condição bem chata que se chama infertilidade sem causa aparente, que é quando a gente faz todos os exames, todos estão normais e a gente não consegue chegar num motivo do porquê aquele casal não está engravidando. Então, quem vai na consulta, quem tem que fazer exame é o casal, é sempre uma avaliação do casal no contexto da infertilidade. E quais são os exames iniciais que o médico vai pedir, ou talvez vá pedir para vocês, né, que geralmente são pedidos, nessa investigação inicial de infertilidade? No caso do homem, o exame inicial é um espermograma, que é a coleta do esperma, que vai ser avaliado a quantidade de esperma, se ele tem uma motilidade, que seria se ele nada para frente, se o formato dele está normal, a morfologia. Dentro dessa análise tem uma coisa bem importante que se chama morfologia de Kruger, e outras coisas, né? Se tem células de defesa, se tem a quantidade, enfim. O espermograma é o exame inicial e se esse espermograma está normal nas suas características, de primeira, assim, não precisa se prolongar a pesquisa do homem. Se o espermograma está alterado, daí esse homem vai ter que passar num urologista. Eu sou ginecologista, né? Então eu faço até essa primeira parte de pedir o espermograma.
Se ele vem alterado, daí o homem precisa passar com o especialista e talvez sejam feitas outras pesquisas e outros exames, particularmente a pesquisa de varicocele, que é a principal causa de alteração espermática, estatisticamente falando assim, que é como se fosse varizes no escroto, com aumento da temperatura e mudança aí de algumas características do esperma. E é uma coisa que é possível de ser operada e melhorada, e depois de um tempo o esperma pode voltar a melhorar. E da parte da mulher, infelizmente, são mais exames e exames bem mais invasivos e chatos do que o espermograma, que é o exame do homem. No caso da mulher, a gente sempre vai fazer uma avaliação hormonal para entender se do ponto de vista hormonal tá tudo bem. É claro que na consulta a gente já vai ter, na conversa mesmo, avaliado o ciclo menstrual dessa mulher. Ela está menstruando regularmente? Isso já é um grande sinal de que está tudo bem, um grande sinal de saúde. Mas mesmo com um ciclo regular, a gente sempre vai pedir algumas dosagens hormonais para avaliar a saúde hormonal geral dessa mulher. A gente vai pedir a pesquisa de reserva ovariana, que são os dois exames que vão investigar, será que ela tem uma quantidade / qualidade de óvulos adequada para a idade dela? Ou será que isso está alterado, ela tem menos óvulos ou uma qualidade já menor e tecnicamente a gente chama isso de baixa reserva ovariana, e isso é muito mais comum quanto maior é a idade dessa mulher. Mas mesmo em mulheres jovens, em um contexto de infertilidade, a gente vai pesquisar a reserva ovariana. Tem um vídeo aqui todinho, em detalhes, sobre pesquisa de reserva ovariana, mas só citando o nome dos exames, essa pesquisa é feita através da realização de um ultrassom transvaginal com contagem de folículos antrais, em que a gente conta quantos folículos tem em cada ovário, e o normal é que tenha mais do que 10 na soma dos dois ovários. Se tiver abaixo de 10 essa contagem, é um sinal de baixa reserva ovariana. E o segundo exame de reserva ovariana se chama hormônio antimileriano, que é um exame de sangue da mulher, que o convênio não cobre esse exame e custa aí em torno de uns 400, 500 reais. E ele vai vir um número, né? E se esse número vem abaixo do esperado para a idade dessa mulher, a gente também vai entender que ela tem uma baixa reserva ovariana. Então agora, do ponto de vista da mulher, a gente avaliou hormônios e reserva ovariana. E a gente também vai avaliar a parte mais anatômica dos órgãos pélvicos da mulher. Então, útero e tubas e a pelve como um todo. E isso é feito através de 3 exames, que na verdade um está meio que dentro do outro. A gente sempre vai fazer uma pesquisa para endometriose. Endometriose é uma doença inflamatória, pélvica, crônica, que causa geralmente dor na menstruação, cólica menstrual, pode causar diversos outros sintomas, como também dor na relação, mas existem algumas mulheres que têm endometriose e que não têm muitos sintomas de dor, mas abrem o quadro da endometriose com o achado de infertilidade, que também é uma possível consequência da endometriose. Então, em um contexto de infertilidade, pesquisar se essa mulher tem uma endometriose, mesmo que assintomática, faz parte dessa pesquisa. A pesquisa de diagnóstico de endometriose pode ser realizada através de ultrassom transvaginal com preparo intestinal para pesquisa de endometriose ou ressonância magnética com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Tem vídeo aqui também em detalhes explicando a diferença desses dois exames, então se vocês quiserem se aprofundar, podem dar uma olhadinha nesse vídeo, mas um desses dois exames provavelmente vai ser pedido para ver se você é uma mulher com ou sem endometriose. E nesse exame da endometriose também vai ser observado o útero, né? Como ele é, por exemplo, se for o ultrassom transvaginal para pesquisa de endometriose, vai ser visto o formato do útero, se tem alguma doença nesse útero, se tem mioma, se tem adenomiose, que é uma outra alteração, que a depender do grau dessas doenças, são doenças que também podem afetar a fertilidade e que a gente precisa saber quando a gente está agora, né, pesquisando qual é o motivo do qual esse casal não engravidou. E tem um outro exame que se chama histerosalpingografia, que é um exame em que é injetado contraste dentro do colo do útero, para ir ali para dentro do útero, e são tirados raios-x a cada X tempo, assim, para observar como que esse contraste está migrando do colo do útero, para as tubas, para a barriga. E através desse exame a gente consegue avaliar como que está a cavidade do útero, qual é o formato que ela tem, se tem alguma aderência, se tem alguma malformação milleriana, que é quando o útero tem um formato diferente, como se ele é um útero septado, se ele é um útero bicorno, enfim.
Mas a coisa principal de avaliação da histerosalpingografia são as tubas uterinas. Então, as tubas, antigas trompas, né, elas estão pérvias, o contraste consegue vazar dos dois lados e quando ele está vazando, ele vai meio que pintando, né, toda a espessura dessa tuba. Ela é uma tuba de formato normal, a posição dela está normal, ela tem uma dilatação que se chama, que pode ser até uma hidrossalpinge. Toda e qualquer alteração da tuba também pode causar infertilidade. Então, quando a gente faz uma histerosalpingo e ela vem com uma alteração de tuba, isso poderia ser um motivo dessa mulher não ter engravidado ainda. É claro que existem graus, né? Enfim. A coisa mais grave que poderia vir seria uma obstrução tubária bilateral, mas isso é muito raro e poderia ser causado por infecção pélvica prévia, endometrioses muito graves. Mas isso é muito raro, assim. Se você realmente identifica uma obstrução tubária bilateral, seria um caso de infertilidade completa, né? Se não tem nenhuma tuba de nenhum dos dois lados, é impossível engravidar. Mas esse seria um caso extremamente dramático e é muito raro a gente ter esse achado, né? Então, esses são os exames iniciais para a gente investigar a mulher que está infértil. Eu vou repetir aqui em lista. O homem vai fazer primeiro o espermograma e a mulher vai fazer exames hormonais, exames de saúde geral, geralmente, né, para ver se ela tem alguma doença de base, tipo hipotireoidismo, diabetes, enfim. Pesquisa de endometriose, pesquisa de reserva ovariana, que é feita através da contagem de folículos antrais e hormônio antimileriano, e histerosalpingografia. E dentro desses exames vai ser visto também a parte do útero, né, tipo de ultrassom transvaginal normal, que está dentro do ultrassom de pesquisa de endometriose, ou quando você faz a ressonância também é visto o formato e se tem alguma daquelas outras doenças como miomas e adenomiose, que são doenças do útero mesmo, né? Ou até malformações do útero, que também são vistas em alguns desses exames que eu citei. Eu queria fechar esse vídeo falando que uma coisa muito comum de enxergar no consultório são mulheres que têm esse conhecimento de que após um ano de tentativa, elas já teriam indicação médica de ir no consultório, fazer essa consulta de investigação e realizar esses exames para descobrir se tem alguma coisa, seja nela ou nos seus parceiros, né, que tem uma alteração que é a responsável por esse não sucesso de gestação. E apesar de saber tudo isso, assim, racionalmente, elas não vão fazer essa pesquisa, elas ficam postergando com a seguinte fala: ai, eu não vim antes, eu não vim quando eu deveria ter vindo, porque eu tinha muito medo de investigar e de descobrir que tinha alguma alteração. Tinha muito medo de me ver sendo uma mulher com infertilidade e com um problema e daí ter que lidar com isso. Só que como um dos fatores mais importantes quando a gente fala de infertilidade é a idade. E quanto mais idade a mulher tem, independente do que for achado nos exames dela, menor é a chance da gente conseguir intervir de forma positiva, seja com uma gravidez natural, seja com uma reprodução assistida, numa fertilização in vitro, faz muita diferença. Dá muita dó quando eu ouço isso e eu penso, meu Deus, essa mulher perdeu 2, 3 anos que a gente poderia já estar fazendo alguma coisa. Porque depois, se você vai com 39 anos, em vez de 36, 37, fazer, por exemplo, uma reprodução assistida, faz muita diferença, estatisticamente falando, assim, no sucesso, principalmente no caso de uma reprodução assistida. E daí, como profissional, dá muita dó, assim, tipo, poxa, ela sabia, por que ela não veio, sabe? E às vezes é por medo. E assim, você tá só postergando uma coisa que eventualmente você vai fazer, né? Então, tenham coragem de descobrir se for algo que vocês iriam fazer alguma coisa em cima disso, né? Claro que tem casais que também estão em outro lugar de falar assim, não, a gente tá tentando engravidar, mas a gente não faria nada de intervenção, então quando vir, veio, se não vir, tudo bem também. Mas se você é um casal que quer engravidar e que iria fazer alguma coisa artificial se fosse indicado para você, faz muita diferença o momento que você vai. E quanto antes você for investigar isso e se for fazer um tratamento de reprodução assistida, maior é a chance de que você tenha sucesso e tenha um bebê em casa. Então, espero ter ajudado. Eu sei que essa é uma situação extremamente difícil de passar, de lidar, de aceitar. Então, tenham um profissional que vocês confiem acompanhando vocês nesse momento. E coragem, vão fazer a pesquisa, porque às vezes são coisas que são modificáveis, que você consegue tratar, resolver e ter uma gestação natural. Ou, pelo menos, se você quiser e for fazer, ir para um tratamento de reprodução num momento mais oportuno.
Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.